ter vindo aqui. Tem a nossa ilustre pesquisadora aqui. Como é que é seu apelido mesmo? Ela só é conhecida pelo apelido. Bem, japonês sabe plantar tomate, café não sabe não. Tomate. Tá o colega aqui do bigode também, né? Então só que o senhor tá... Bem, brincadeira à parte, nós estamos aqui para mostrar uma coisa assim, relativamente simples, mas que tem importância durante toda a vida da lavoura. O café é uma lavoura que dura de 15, 20 anos ou mais. Antigamente a gente queria até café por 100 anos, mas hoje a gente quer por menos. Que é o espaçamento, a variedade, a interação dos dois. Vocês vão ver em seguida, especificamente a variedade. Então a equipe de trabalho aqui, eu, o Gabriel que está aqui do lado e o Marcelo com certeza está lá na outra estação, batalhando lá. A primeira coisa, por que a gente vai usar o espaçamento mais adequado? Por quê? Ele interfere diretamente no número de plantas por hectare. Enquanto o espaçamento mais adequado é que tem uma boa quantidade de plantas por hectare. Também influi na distribuição das plantas. De acordo com a distribuição, você vai ter mais ou menos insolação, mas ter mais ou menos fotossíntese. Influi também na área foliar por área. Normalmente, esse índice área foliar, determinado aí pela pesquisa, não especificamente aqui no Brasil, mas em outras regiões, tem mostrado que precisa ter de 8 a 10 metros quadrados de folha por cada metro de terreno. Então, cada pé de café, dependendo logicamente da altura, da idade, etc., da época do ano, a gente tem medido em torno de 10, 15, um pé muito separado, até 20 metros quadrados de folha, sem emendar uma na outra, né? E esse índice por área vai influir muito na fotossíntese, porque é uma área de folha exposta que vem o sol, produz a energia para a planta, os carboidratos, toda a produção e vai alimentar a planta para o crescimento e para a produção, né? Também, através disso, a gente vai ter uma influência na produtividade. Quanto maior a produção da planta de fotossíntese, quanto maior o número de plantas, dentro de certos limites vai ser maior a produtividade. Esse limite hoje está achando em torno de 10 mil, 15 mil, seria um limite máximo. Mas hoje a gente está adotando, combinando um número bom e o manejo da lavoura, porque o espaçamento tem que condicionar produtividade e também facilidade, custo do trato menor, facilidade no trato, na colheita, etc. Então, hoje a gente tem que trabalhar de 5 a 10 mil, dependendo da declividade do terreno, se é um produtor pequeno, se mecaniza ou não mecaniza. E também o espaçamento condiciona, então, esse nível de trato, como fazer o trato, mecanizado ou manual. E é muito importante, ultimamente, a gente condiciona o microclima. O microclima é muito importante, tanto na qualidade do café, fermenta menos o café, o espaçamento mais aberto, também na ocorrência de doenças. Região mais fria, que tem problema de foma, pseudomonas, principalmente problema de foma, que está muito relacionado com a umidade dentro da lavoura, a sombra e a umidade, a própria ferrugem também funciona, quanto mais sombra, mais umidade, mais doença. Então, um espaçamento que areja mais, entra mais sol na lavoura, vai dar menos doença. Vamos mostrar da importância do espaçamento, nós vamos mostrar mais ou menos como houve a evolução, né? A gente tem 3 épocas aqui, são 3 ensaios que a gente considerou padrão para cada época. Antes aqui da década de 70, 60, 70, é um experimento no Instituto Agronômico de Campinas, onde era o normal na época plantar 4x4, 3x3, o espaçamento em quadrado, que chamava, de 600 a 1.600 plantas por hectare, e a produtividade média, aqui de 21 safras, foi pequena. Hoje, dessa produtividade para colher hoje vai dar prejuízo, né? É melhor sair fora do café, plantar milho, soja, outra coisa, né? Depois, quando a gente começou a trabalhar no café na década de 70, a gente montou experimentos em várias regiões. Botamos um bem aberto, 5x2, fomos fechando, 3x2, 3,80 por 1, 1,5 por 1. Então a gente viu que à medida que a gente passava de 1.000
a mais de 6 mil plantas, a gente subia também a produtividade. E já aqui nos anos 2000, a gente tem outros experimentos, a gente trouxe esse aqui básico, são 11 safras. Esse é feito lá na zona da mata de Minas, mostrando 4 por meio para 2 por meio para 1 por meio, a gente também pode vir de 5 mil a 10 mil plantas, aumentando a produtividade. Logicamente que nessa densidade de plantio aqui, você vai ter que manejar mais poda, vai ter que fazer tudo manualmente, mas mostrando que quanto mais planta, mais produtividade vai ter, né? E aqui a gente trouxe exemplo de outras regiões, de experimento semelhante que a gente vai mostrar aqui. E mostrar que tem um grande número de safras, porque alguns já questionaram que mas vocês vão em 2 safras, tá bom. Mas quando vai ser 10 safras? Nós mais ou menos já tínhamos 10, quem trouxe de 8 safras, aqui em Luiz Eduardo Magalhães, é um café irrigado, plantado debaixo do pivô, plantio circular, mas o espaçamento é a mesma coisa. Nós trabalhamos aqui de 3,75 por meio, 1,5 e 2. Aqui havia uma questão de o café por meio metro tende a tombar mais, porque o tronco cresce mais fino. Realmente cresce. Mas quando a gente viu a produtividade média das 8 safras, caiu muito, quase pela metade. De 55 veio para 30 safras. Então, de vez em quando amarrar o pé de café ou o tombamento hoje a gente faz um decote, um decote é baixo, segura um pouco o crescimento, o tronco engrossa. Normalmente café de porte alto não tomba, porque já vem com o tronco mais grosso. O que segura a planta é a estrutura do tronco, né? Produz em cima, o tronco está fino, ele toma no meio da rua, né? Mas isso não é muito importante. Então esse mesmo experimento, mostrado é a mesma região, o mesmo experimento, mostrado graficamente. Aqui a gente tem a produtividade por área e aqui a gente tem o número de litros de café produzido em cada planta. Então quando a gente passou de meio, 1,5 e 2, o número de litros por planta foi crescendo, 5, 7,9, 10,7, 11, né? Porém, o que aconteceu com a produtividade por área? Veio caindo de 55, chegou a 32, como eu mostrei anteriormente. Por que isso? Uma planta produz menos, mas tem o dobro de plantas. O menos dela não é metade, é um pouco mais da metade. Quando soma, dá mais do que as duas, produz mais do que uma, né? No caso aqui, uma produz mais do que 4. 4 produz mais do que uma, né? Aqui, também aqui na região aqui perto, aqui na região de Araxá, que é o planado que em torno de 1000 metros também, feito com catuaí e com acaiá. À medida que você foi aumentando, o espaçamento na rua é igual àquele mais ou menos, 4 metros, e de 0,25 a gente veio até 1, porque acima de 1 não tem discussão, ninguém hoje planta mais do que 1. E catuaí e acaiá mundo novo, né? Então a gente vê que também deu a mesma coisa, à medida que diminuiu, aumentou a distância na linha, você diminuiu a produção, no acaiá a mesma coisa. Aqui a gente tem a média dos dois. 0,25 na média dos dois ainda deu um pouquinho a coisa melhor, mas isso é não significativo. De 46 para 49. Então hoje a gente está aconselhando plantar o meio metro, 0,75 e 1 aí já caiu bastante, né? E agora a gente vai entrar, feito essa introdução, mostrando que tem dados semelhantes nessa região. O experimento que a gente montou aqui, onde a gente compara o espaçamento, 3 espaçamentos na linha, de meio 0,75 e 1, praticamente semelhante àquele anterior, e com 2 variedades, o catuaí e o mundo novo. E o plantio foi feito em fevereiro, é um ensaio novo, os ensaios, os resultados que estão preliminares. Tem 6 tratamentos, 4 repetições, para isolar o efeito do local. O terreno aqui é um pouco manchado, como foi dito lá na abertura. É uma área que foi recuperada, era um depósito de material. Mas isso aqui está mostrando que o coeficiente de variação não é muito grande. Cada parcela tem 9 metros. Então, 9 metros úteis, na realidade tem 10 metros. Então, uma parcela de meio metro vai ter 20, a de 1 vai ter 10 copos, né? 10 plantas. Aí a gente colheu os resultados preliminares da safra de 2015, foi uma safra, a primeira safra, com
2 anos, agora estão entrando no 3º ano, né? E a gente colheu algumas plantas para estimar a produção, cada espaçamento dele. Isso que eu queria saber, é que vocês chegaram a essa conclusão aí de 2 apanhado. Aí o seguinte, aí a gente está concluindo preliminarmente, como a gente falou, mas a gente tem certeza que vai dar o resultado que a gente mostrou nos anteriores para ter, porque a gente já tem mais tempo. Mas mostrou a mesma coisa dos outros lá. O Catuai a meio metro seria com a média beirando os 39 sacos, ia cair para 30 para 25. E o Mundo Novo também, veio em torno de 39, veio para 30, veio para 23. Né? E aqui a média dos três, das duas variedades. Aqui a gente vê, se a gente colocar 1 metro, que deu quase 25 sacos, como um índice 100, a gente foi para 0,75. Produziu 24% a mais, foi para meio metro, produziu 59% a mais. E entre as duas variedades, a produção foi mais ou menos semelhante, que foi aqui de 31 para 31,8, 31,5. As variedades têm a mesma capacidade produtiva. Né? Conclusão que a gente está chegando é a nível nacional e praticamente que vai ser a mesma coisa, que a gente tem muito trabalho aqui no sul de Minas, no Triângulo, e aqui a gente está entrando agora na Mogiana em São Paulo, mas as regiões são muito parecidas, o clima, a altitude, o tipo de cafeicultura, o tipo de variedade. A gente tem hoje dois sistemas básicos de espaçamento, que é o adensado e o renque mecanizado. Quem mecaniza entra nesse aqui, quem não mecaniza nesse aqui. De acordo com o tamanho do produtor, a declividade do terreno. Eventualmente pode um plantar nesse aqui e depois transformar para esse arrancando uma rua. Depende. Normalmente a gente tira 3 safras e erradica uma rua. Quem quiser. Tem uma área pequena, quer produzir mais café inicialmente, o preço está bom. Dentro de certos limites, se o preço estiver bom. E o sistema alternativo, a gente tem aplicado para a área de safra zero. Ou seja, o esqueletamento quase de 2 em 2 safras depois da 4ª, 5ª safra, de acordo, não inicialmente, depois que o café começa a perder um pouco a ramagem, né? Então a gente teria de 2,5 a 3,20 por mês. Esse número de planta alto aqui, de 6 mil a 8 mil, a gente pode conseguir, é importante para ter uma safra alta, para uma safra zero em seguida, ter uma média. E o objetivo é 40 a 50 sacos por hectare de média. Né? E com as variedades e o espaçamento, o que acontece? Tem uma série de características da planta que vão interagir com o espaçamento. Por exemplo, a maturação dos frutos. Um café de maturação tardia muito adensado, ele vai atrasar muito a maturação, vai complicar. Né? Então, com um espaçamento mais junto, de preferência, uma variedade que amadurece mais cedo. O vigor, o estresse das plantas. A planta cresce muito, se estressa pouco, dá um pouco mais de espaçamento para ela. Café de porte alto, planta muito larga, vocês vão ver ali na frente o arara, é uma planta mais larga. O próprio catuai já tem uma largura de planta maior. O catucaí, vocês vão ver, já é uma planta mais estreita, vocês podem plantar um pouco mais junto. E a resistência da planta também afeta. Né? O café mais suscetível a ferrugem, por exemplo, você tem que plantar um pouquinho mais largo, quanto mais largo, menos ferrugem dá. E finalmente aqui a nossa mensagem para vocês que nós estamos querendo. Aqui na região, como temos feito já há bastante tempo, a gente mexe com café há quase 50 anos, desde a época do BC, tinha 12 estações experimentais no Brasil inteiro. Depois da extinção e agora com a dificuldade, a gente está na fundação, com a dificuldade, mas tem várias regiões, a gente tem propriedade particular, no Espírito Santo, na Bahia, aqui no Triângulo Mineiro, então a gente tem uma série de conhecimentos que a gente vai transmitir confiança para vocês no que a gente está divulgando. Né? A informação a gente tem mídia igual o médico de família, você vai criando confiança, é uma coisa na namorada, na mulher, etc. Pode brincar, porque de vez em quando tem umas moças aqui sempre.
Aqui tem as loiras da Timac Agro, só tem loira. Então, coisa contou assim que só fazia música pra morena. Moreninha linda e tal. Eu falei assim, mas como é que você faz só música pra morena? Não, me sabe. Eu disse, não, mas então já vai essa assim. Como é que chama? A loirinha veio na casa passear. Vem cá, loirinha, vem tratar de me matar. Então ele soltou uma música, uma loirinha que acabou com as morenas. Bem, tá conversa, piada. Pergunta para nós irmos ver o café aí para ver se vocês acham que o café é mais junto. Aqui nós demos um curso há uns 15 dias atrás. Mês atrás. Os agrônomos aqui, o pessoal acaba batinando. Eles não estão querendo aceitar o meio metro. Tem metro, 50, 60, até 70 é muito parecido. Não é muita coisa a discutir, né? Mas os números estão indicando que quanto mais junto que a gente plantar, o pé de café vai produzir menos e tende a durar mais tempo. Quanto mais tempo, maior a diferença vai ser. Se mantém. Esse aqui está no corpo, né? Dura pelo seguinte, o que reflete isso aí que você está falando, você vai fazer uma poda de café de meio metro, ele vai brotar e vai responder melhor do que o café de 1 metro. Por quê? Você está fazendo a poda depois de uma safra alta. A planta que produziu muito, quando você poda muito, ela não brota bem. Ela se estressou muito, ela usou toda a energia para produzir. Então por isso que a planta produz menos. Uma recebe, por exemplo, um café de meio metro, praticamente não tem morte no topo. O de 1 metro já vai morrer bem mais perto. Então isso mostra a longevidade da planta, a capacidade dela brotar, reflete muito a saúde da planta, né? Vamos lá ver então um café. Vamos lá. Igual da ilha na ilha de Santa Maria. Coloca aquela quantidade, 1 metro. Se tiver 1 metro, 75 e 1, vai. A mesma adubação está indo nesses 10 metros.